para abrir essa série de palestras sobre a história da medicina, Dr. Edilson Tavares. É para mim uma honra muito grande. O Dr. Edilson Tavares foi um dos professores que eu admirei muito, que eu gostava muito, não só pela sua sabedoria, mas sobretudo pela sua simplicidade e pela sua amizade. De forma que é um prazer muito grande poder estar aqui colaborando com essa iniciativa. Em segundo lugar, eu quero dizer que é um prazer muito grande dar essa palestra, apresentar esse assunto, mas devo dizer que nesse assunto eu sou um curioso. A minha especialidade realmente é de um fisiologista, eu faço neurofisiologia e neurofarmacologia, mas estudei no seminário 1 ano e meio de de filosofia, gostei muito da filosofia e depois fiquei com aquela curiosidade de o que é que a filosofia teria a ver com a medicina, qual a interação entre as duas. E essa curiosidade foi muito aumentada quando eu estava fazendo o meu curso de mestrado lá na Biofísica, no Rio de Janeiro, e o professor de filosofia da história, o professor de história da filosofia ligado à ciência, ele dizia que toda a revolução tecnológica poderia ter acontecido talvez 1 milênio antes, se a filosofia tivesse permitido, porque realmente é a filosofia que vai na frente permitindo os avanços. Ela tem um papel discreto, mas fundamental. Então fiquei me perguntando, e que papel foi esse em relação à medicina? E a minha curiosidade tem me levado a fazer algumas leituras, e hoje eu vou repartir com vocês um pouco dessas leituras sobre medicina e filosofia no mundo antigo greco-romano. Eu esqueci de fazer um agradecimento aos meus ex-alunos, Kerli, Chamaira e Valga, que estão aqui presentes, né? E eles me honram muito porque eles foram excelentes alunos e hoje eu considero a 2 filhos. De forma que é como se eu tivesse 2 filhos aqui na plateia. Não foram os filhos, como diria a Bíblia, da carne, mas são filhos do coração, né? E me honra muito, a presença me honra muito, né? Bom, então o tema que eu pretendo apresentar para vocês seria medicina e filosofia no mundo antigo greco-romano. Esse tema, ele tem várias variantes, várias ramificações. Eu podia escolher entre muitas e resolvi escolher falar um pouco sobre a interface entre ciência médica e filosofia do ponto de vista predominantemente técnico. Eu podia ter escolhido ético, outros aspectos do ponto de vista predominantemente técnico. Então, para a gente falar sobre esse assunto, é interessante que a gente tenha alguns conceitos sobre a cultura e o pensamento grego, porque, em última análise, tanto a medicina quanto a filosofia são fruto da cultura. É isso? E os aspectos da cultura que eu acho que são relevantes para o nosso assunto são esses. Para os gregos, o homem era uma parte integrante do universo, fazia realmente parte da física. O conhecimento era entendido sempre como algo que deveria servir para a vida. A ideia de bem e a necessidade de acompanhar a ele, ao bem, e o seu caminho era também uma constante nas filosofias gregas. Uma grande valorização do conhecimento dedutivo e uma subvaloração do conhecimento indutivo experimental era outra característica. Os gregos foram monstruosos no conhecimento dedutivo. Através do conhecimento da geometria, eles chegaram, por exemplo, a medir a distância da Terra à Lua com um erro menor do que 5%. Mediram o raio da Terra com uma precisão muito grande. Tudo isso por vias dedutivas. Entretanto, eles valorizavam muito pouco isso que nós chamamos da nossa ciência experimental de hoje. Tanto é que Aristóteles, ao invés de
contar a quantidade de dentes numa dentição normal de uma mulher e de um homem, para dizer quantas a mulher tinha e o homem tinha, e concluir que era igual o número de dentes, ele prefere deduzir e deduz erroneamente que o homem tinha mais dentes do que a mulher, né? E outra característica da cultura grega é a grande curiosidade científica e o amor ao debate. Eu coloquei alguns conceitos aqui, e o primeiro deles é sobre o conceito de filosofia. Eu, por exemplo, aprendi no seminário que filosofia é a ciência das últimas causas. Mas eu encontrei em Bertrand Russell uma definição de filosofia que eu achei muito interessante, e é a que eu vou trazer aqui para vocês. Bertrand Russell diz que tem a ciência, tem a teologia, e entre os dois tem um terreno que não é de ninguém, e que a teologia tenta invadir e a ciência tenta invadir. Esse campo que não é de ninguém é a filosofia. O conceito também que eu queria introduzir é o conceito de filosofia, assim, de filósofo. Para os gregos, filósofo não era aquela pessoa que conhecia a filosofia. Filósofo era aquele que trazia a filosofia para a sua vida. E o filósofo também, ele era um tecnê. O que é um tecnê? Tecnê para o grego é um técnico. Tecnê é o cara que é um tipo de sábio que encontra caminho onde não existe caminho. Um exemplo clássico de tecnê é, por exemplo, o comandante de um navio, que encontra o caminho nas águas onde não existe caminho. Então esse é Então o filósofo, ele tinha que saber, mas ele tinha que trazer para a sua vida. E o médico também era considerado um tecnê. Conhecido a teoria médica, o conhecimento médico, ele tinha que trazer aquilo ali para a sua prática médica, traçando o seu caminho. Bom, falando sobre o ambiente filosófico pré-socrático, a nossa história aqui, a nossa palestra começa com os pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos são filósofos primeiros filósofos na Grécia, que procuram, apelando apenas para a razão, responder a perguntas como: qual o princípio fundamental, a que e que é feito fundamentalmente o cosmos, a física. E surgiram várias escolas dos pré-socráticos. Nós temos os jônios, os efésios, os eleatas, os pitagóricos, os atomistas. Esse quadro aqui mostra todas essas escolas com alguns representantes. Em negrito, o principal. Dos jônios, o principal foi Tales de Mileto. Dos efésios foi Heráclito. Dos eleatas, aqui está errado, foi Parmênides. Dos pitagóricos foi Pitágoras. E dos atomistas foi Demócrito. E aqui é para mostrar onde em torno da Grécia se situavam os pontos, tanto para o lado da Itália quanto para o lado do Oriente Médio, os pontos onde essas escolas se situavam. Na época pré-socrática, no século VII a século V a.C., a medicina e a filosofia eram um único conhecimento. Era a medicina filosófica. Elas se confundiam totalmente. Alguns pré-socráticos foram simultaneamente médicos e filósofos muito importantes. Como filósofos, contribuíram com a filosofia, tentando resolver o conflito importante das teorias antagônicas de Heráclito e Parmênides. Como médicos, foram importantes por tentar aplicar o pensamento racional e as ideias e teorias filosóficas à biologia e à medicina. A filosofia e a medicina pré-socrática contribuíram de maneira muito importante para a medicina e a filosofia antiga. A primeira escola, a escola mais antiga dos pré-socráticos, são os jônios. Eu vou passar muito rapidamente por eles. O mais antigo deles é Tales, que dizia que o mundo era feito de águas primordiais. O Anaximandro, que era feito do apeiron, o ar ilimitado, e Anaxímenes, do ar, que é uma substância que tinha um princípio parecido com o apeiron. Em seguida, falaremos sobre os pré-socráticos, em termos de pré-socráticos, sobre os pitagóricos. Os pitagóricos
era um pré-socrático da escola fundada por Pitágoras. Pitágoras foi um cientista, um sábio muito importante. Bertrand Russell diz que Pitágoras estava para os antigos como Einstein está para o mundo moderno. Ele teve realmente uma influência muito grande, uma influência fundamental. Ele não foi um médico, mas se interessou também pela medicina, e por isso nós não poderíamos falar sem falar sobre Pitágoras. Era um polissábio que floresceu. Floresceu é um termo que, do latim florui, que é desabrochou, é quando o filósofo desabrocha. Eu botei floresceu, e nos casos botei a idade que nasceu e morreu, porque algumas são mais precisas do que as outras, né? Então foi o primeiro filósofo, foi o primeiro a se dizer filósofo, quer dizer, amigo da sabedoria, ou apenas amigo da sabedoria, para nós não se dizer um sábio. Afirmou que o corpo humano é formado por 3 humores: sangue, flêmula e bile. A variação destes humores criava a doença. E aqui um dos pontos que eu quero apresentar, que é exatamente a evolução das ideias. Nós vamos ver que Pitágoras já apresentava os humores, e esses humores vão passar séculos e séculos sendo um tema central na medicina. Os alunos e seguidores de Pitágoras eram de 2 tipos: os acostumáticos e o matemáticos. Acostumáticos eram os alunos que iam entrar para a seita. Pitágoras formou quase que uma seita, e que antes de ter acesso à ciência, eles tinham que ter aula de moral e de ética. Então eles passavam um ano estudando moral e ética, para só depois ter acesso à ciência, que era o matemático. E passava então a ser matemático. Estou voltando, né? Dos pitagóricos, um pitagórico muito importante foi Alcmeno. Ele nasceu em 535 a.C., era um dissecador e produzia o mais antigo tratado de anatomia da história. Para Alcmeno, o universo e o homem estão no equilíbrio dualista de princípios opostos, que os gregos chamavam de enantioses. No caso do homem, o equilíbrio entre o quente e o frio, o seco e o úmido, o amargo e o doce é a saúde, e a quebra do equilíbrio é a doença. O Alcmeno foi o primeiro a introduzir a ideia de enantioses. Depois nós temos Heráclito de Éfeso. Heráclito, dentre os pré-socráticos, teve uma importância muito importante. Ele foi o segundo mais importante. O mais importante dos pré-socráticos foi o Parmênides. Ele foi o segundo mais importante. Ele floresceu em 500 a.C. É o filósofo Devi, da transformação fundamental, que dizia que tudo estava em constante transformação. Acreditava... Acreditava ser o fogo a substância fundamental de que é feito o universo, mas esse fogo e tudo que existe estaria em constante transformação cíclica. Ele era o cara que dizia que não se entra 2 vezes no mesmo rio, porque quando você sai e volta, as águas já fluíram e o rio é diferente. Heráclito foi o primeiro filósofo a atacar o conhecimento sensorial, porque Heráclito dizia que essa aparente estabilidade que nós vemos nas coisas, ela é só aparente. O mundo está em constante transformação. E é uma afirmação que cria uma dificuldade para a ciência, porque se o mundo está em constante transformação, então está em transformação o agente da ciência, o agente que vai coletar a ciência, e o próprio objeto estudado pela ciência. Do instante A ao instante B, os dois já mudaram. E isso cria uma dificuldade muito grande para a ciência, né? Mas foi assim que Heráclito... Heráclito também é um cara muito enigmático, ninguém sabe nem bem até que ponto. Tudo que resta dele são fragmentos. E ele falava sempre muito enigmaticamente, né? Tipo como os oráculos. Bom, Parmênides. Parmênides foi o pré-socrático mais importante. Nasceu e floresceu como filósofo em 480 a.C. Parmênides fez um poema em que se divide em 3 partes: o poema, o caminho da verdade e o caminho da opinião. No caminho da verdade, uma deusa leva o humano para o portal do dia e da noite,
não está dito aí, ele é assim, e mostra ao humano que o ser não pode ser o não ser. Então, se houvesse transformação, o ser, após a transformação, passaria a ser o não ser em relação ao estado anterior. E como o ser não pode ser o não ser, conclui-se que não há transformação no universo. Então ele, vamos ver melhor o que é que ele diz. Segundo a linha de raciocínio da deusa, a deusa aí é Parmênides, porque ele usava uma deusa para falar o nome dela, né? A deusa conclui que o ser é uno, indivisível, eterno, ocupante de todo o espaço. O vazio, o movimento e os indivíduos são apenas ilusões de sentidos. Parmênides então ataca duramente e radicalmente o conhecimento sensorial. De acordo com Parmênides, aqui nós não existimos, nós somos uma ilusão dos sentidos. Parmênides isso aqui é a tradução do poema, do trecho do poema que é crítico, que fica na Caminho da Verdade, feita por James Warren, para o inglês, mas eu vou pular porque acho que a ideia eu já apresentei, né? Então as teorias antagônicas de Heráclito e de Parmênides criaram um problema para o conhecimento, né? Porque elas eram frontalmente opostas. Heráclito afirmava a transformação constante, o devir constante, e Parmênides a permanência, e toda transformação era totalmente ilusória. Então a teoria antagônica de Heráclito e Parmênides tiveram sobre a filosofia inicialmente uma influência negativa, paralisante, mas logo depois, ainda no período pré-socrático, surgiu uma reação que foi principalmente de médicos da medicina filosófica, que tentaram harmonizar as duas teorias. O primeiro deles, eu escolhi alguns deles, os mais importantes, é Empédocles. Empédocles nasceu em 490 a.C. na Sicília. Como filósofo, procurou simplificar as enantioses, pares de princípios opostos, reduzindo-as a duas: quente, frio, seco, úmido, relacionando as quatro raízes: fogo, ar, terra, água. Empédocles faz concessão a Heráclito e a Parmênides. Qual é a concessão que Empédocles faz a Parmênides? Ele cria princípios, que é o quente, o frio, o seco e o úmido, que são eternos, que têm as qualidades do ser de Parmênides, que são eternos, que são imutáveis, é isso? E, através da mistura desses seres eternos e imutáveis em diferentes proporções, a gente teria o movimento, teria as transformações, que é uma concessão que ele faz a Empédocles. E, além disso, ele cria as raízes, essas raízes são constantemente mescladas ou separadas por forças opostas que atuam sem trégua, o ódio e a amizade. O outro foi Anaxágoras de Clemenzone, nasceu em 500 a.C. Cria a teoria do nous. Que é o espírito e intelecto. O nous, ele é considerado um atomista porque seria uma espécie de átomo espiritual, né? Seria uma partícula espiritual, invisível, indivisível, abundante na natureza, agente inteligente, ativo, que impregnando a matéria, principalmente a matéria viva, a organizaria. E finalmente nós temos Demócrito de Abdera. Tem mais, mas eu escolhi só esses três, né? Que viveu em 460 a 470 a.C. Ele é pré-socrático, mas ele já é contemporâneo de Sócrates e de Platão, né? É considerado pré-socrático só pelo tema da abordagem. Como filósofo, lançou a teoria atômica e da existência de vários mundos. Demócrito ataca de frente a teoria de Parmênides, admitindo a pluralidade, átomos, partículas ínfimas e indivisíveis, e admitindo o movimento e o vácuo, que não eram admitidos por Parmênides. Considerado por muitos o pai da ciência moderna por causa da teoria atômica. Escreveu muitos livros médicos de ética, mas que se perderam totalmente. Depois desse
período pré-socrático, já na época clássica da Grécia, no período clássico da Grécia, nós temos então 3 grandes nomes que influenciaram profundamente a medicina. São Platão, Aristóteles e Hipócrates. Platão e Aristóteles são filósofos e Hipócrates é um médico. Mas para a gente entender Platão, vamos começar por Sócrates, que foi o mestre dele, né? Sócrates inicia o período da história da filosofia chamado período socrático ou antropológico. Ele realiza 2 grandes contribuições à filosofia. Mas antes de ver essas 2 contribuições à filosofia, vamos entender um pouco o ambiente que Sócrates enfrentou em relação ao conhecimento. Além da divergência entre Parmênides e Heráclito, que negavam o conhecimento sensorial, que desvalorizavam o sensorial, e no caso de Parmênides negava totalmente, não é isso? Na Grécia clássica, não é isso? Nós tínhamos a democracia, e na democracia as pessoas iam para a ágora defender as suas ideias e os seus interesses, e para quem ia para a ágora interessava muito a capacidade de convencer, a oratória. E então o ideal, né, arete, que é o ideal do jovem grego, se deslocou do guerreiro bom e belo, quer dizer, daquele jovem da aristocracia, bonito, bem preparado para a guerra, bonito, quer dizer, atleticamente preparado para a guerra, e disposto a morrer na juventude para defender a sua cidade-estado, se deslocou para a oratória. E na oratória, então, eles eram formados principalmente pelos sofistas e aprendiam a defender um ponto de vista. Defender um ponto de vista A e eu defender um ponto de vista B, mesmo que o B fosse totalmente antagônico a A. Então isso criou uma certa descrença no conhecimento. Quer dizer, o conhecimento passou a ser visto como uma coisa subjetiva, que era o que você queria. Tanto é que Protágoras, um sofista, dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então Sócrates enfrenta um ambiente assim, de muita descrença no conhecimento. E ele vai tentar pôr regra na coisa, pôr de volta o trem nos trilhos. Então, ele dá 2 grandes contribuições à filosofia. A primeira é que ele desenvolve um método para o estudo da filosofia, que é a dialética. A dialética consta de 3 partes, mas 2 são as mais importantes. Uma que é a ironia, em que você faz perguntas à pessoa, bem feitas, bem colocadas, para mostrar que ela não sabe o que ela acha que sabe. E depois a maiêutica, que são também perguntas bem colocadas, para que ela possa, por ela própria, descobrir o conhecimento correto, o conhecimento verdadeiro. E a segunda grande contribuição de Sócrates é que ele coloca a verdade não apenas no mundo exterior, como afirmava Heráclito e Parmênides, mas também dentro da pessoa. Então Sócrates, a verdade do ser, afirma Sócrates, é a ideia que a reunião dos traços comuns presente em todos os traços particulares e que são os traços essenciais a todos eles. O que é isso? Pode parecer assim, né? Por exemplo, homem, né? Qual é a ideia de homem? É aqueles traços particulares que existem em cada homem, mas que tem que existir em cada homem, é essencial em cada homem. Por exemplo, eu diria que o traço que tem que existir, que é essencial em cada homem, é a animalidade e a racionalidade. Então eu diria que o homem é um animal racional, porque todo homem tem animalidade e racionalidade, e tem que ter, é uma condição sine qua non. Vamos deixar Sócrates um pouquinho de lado e falar de um sofista, que é Gorgias. Gorgias fez uma observação muito interessante sobre a teoria de Parmênides, mas no sentido de depreciar, no sentido de dizer que, né, que ela estava errada, né? Mas é uma afirmação muito interessante, que é a respeito do verbo ser. Ele diz que o verbo ser significa existir, mas que o verbo ser também é um verbo de ligação, que liga um sujeito a um predicado. Por exemplo, a casa é amarela. Então, como predicado,
um ser pode não ser alguma coisa. Por exemplo, a casa não é amarela. Né? Então, essa distinção ela é usada por Sócrates na sua teoria do conhecimento, certo? E ele vai dizer, então, que essa distinção ajuda a estabelecer a diferença entre realidade e qualidade e mostra que o pensamento e a linguagem atribuem qualidades e não existência. Bom, Sócrates, foi feita a seguinte pergunta a Sócrates: mas Sócrates, se a verdade está dentro de você também, é isso? Quando você a encontra, como é que você sabe que você está diante da verdade? Qual o critério? E Sócrates responde, né?